Glórias a Deus, paz do Senhor para os irmãos, amém? Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 19. Romanos 5, epístola aos Romanos, capítulo 5, verso de número 19. O Senhor Deus tem nos proporcionado do seu livramento, das suas bênçãos, dos seus milagres. Já ouvimos testemunhos nessa noite, já temos visto o milagre de Deus, olhando um para o outro nós já vemos o milagre de Deus, porque o Senhor Deus Ele tem nos guardado, E eu creio que o Senhor vai falar um pouco mais conosco através de sua palavra. Romanos 5,19, ou já está fazendo a leitura, que diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Repetindo a leitura: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Tome seu assento por gentileza. O texto que nós lemos fala claramente de Adão. É bem explícito isso, Está falando de Adão aqui, pela desobediência de Adão. Então muitos foram feitos pecadores. A mensagem de hoje, amados, eu quero estar ministrando esta mensagem com base nas respostas de algumas perguntas que eu estarei fazendo aqui nessa noite, tá? Então eu estarei fazendo algumas perguntas e com base em suas respostas nós estaremos desenvolvendo a mensagem que o Senhor Deus colocou em nosso coração. O texto é explícito, fala de Adão. Conhecemos a história de Adão e sabemos que Adão foi criado por Deus do pó da terra e foi posto no jardim, um lindo jardim que o Senhor havia criado, conhecido como o Jardim do Éden. E depois de ter feito cair um profundo sono sobre Adão, a Bíblia diz que da costela de Adão, Deus ele fez a mulher. E ali no Jardim do Éden tinha várias árvores que Deus fez com que brotasse da terra. Então Adão ele podia comer de todo o fruto que existia no Jardim do Éden, de toda a árvore. Mas a palavra de Deus nos diz que no meio do jardim existia uma árvore que era a árvore da vida, mas também existia uma outra árvore que é conhecida como a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. E eu quero iniciar essa mensagem fazendo a seguinte pergunta: por que Deus colocou a árvore do conhecimento, do bem e do mal no meio do jardim? Porque sabemos que Satanás, em forma de serpente, conseguiu enganar a Eva para que ela comesse do fruto, e posteriormente Adão veio também a comer do fruto. E por que Deus permitiu que Satanás adentrasse aquele jardim? Não seria mais fácil se Deus não plantasse aquela árvore no meio do Jardim do Éden? Não seria melhor? Ou se Deus bloqueasse o planeta Terra, colocasse um obstáculo para que Satanás não adentrasse, e não adentrasse ao jardim e viesse a ter contato com Eva, não seria mais fácil? Será que não seria melhor? Será que se a árvore do conhecimento não estivesse ali, ou Satanás não conseguisse entrar no planeta, no jardim, será que todos hoje não estariam vivendo as suas vidas sem o conhecimento do pecado? A maldade não existiria, o sofrimento, a dor, toda a desordem que nós podemos enxergar e vivenciar, muitas das vezes, não existiria. Então não seria melhor? Por que Deus plantou uma árvore no meio do jardim do bem e do mal? E por que Deus permitiu que Satanás adentrasse ao jardim? Para nós respondermos essas perguntas, nós teremos que retroceder um pouquinho mais na criação, não na criação do homem ou do planeta Terra, mas na criação dos anjos, porque os anjos também foram criados por Deus, eles não são eternos. Deus ele é eterno. O que é eterno? Aquilo que nunca teve um início e nunca terá um fim. Deus ele é eterno, ele sempre existiu.
Nada nem ninguém criou Deus, e Deus nunca vai se findar. Ele sempre existiu e sempre existirá. Mas os anjos não, os anjos foram criados por Deus. E quando Deus criou os anjos, Ele criou os anjos com classes diferentes. Nós compreendemos isso pela Bíblia Sagrada. Sabemos que existe a classe dos querubins, a classe dos serafins, o arcanjo Miguel, os anjos mensageiros. Talvez existam até outras classes que a Bíblia não diz, eu não sei, é uma possibilidade. Mas Deus, Ele criou os anjos e criou classes diferentes de anjos. E Ele criou os anjos para que os anjos viessem a servi-lo. Esse era o papel dos anjos. E em meio aos querubins, existia um anjo conhecido como Lúcifer, que significa portador da luz. Lúcifer era um anjo de luz. Quando olhamos para Ezequiel no capítulo 28, ou até mesmo em Isaías capítulo 14, verso 12 em diante, nós vemos uma profecia. Em Ezequiel 28 fala sobre o rei de Tiro, e em Isaías 14 fala sobre o rei da Babilônia. Se nós adentrarmos ao contexto histórico sobre o rei de Tiro e o rei da Babilônia, nós vamos perceber que de fato estes textos foram escritos sobre o rei de Tiro, é uma profecia a respeito do rei de Tiro, e no caso de Isaías 14, a respeito do rei da Babilônia. É nítido, o próprio texto diz o rei de Tiro, diz o rei da Babilônia. Até se pegarmos a arqueologia, ela vai confirmar e comprovar que de fato este texto se refere ao rei de Tiro, no caso de Ezequiel 28, e em Isaías 14 se refere ao rei da Babilônia. Isso é notório, isso encaixa perfeitamente como se fosse uma luva. Só que o interessante que aqui nesta passagem de Ezequiel 28 e Isaías 14, ocorre o que nós conhecemos como anfibologia. O que significa anfibologia? Quando um texto, uma frase, um verso tem mais de um sentido, está ocorrendo a anfibologia, ou seja, tem mais de um sentido, ou duplo sentido. Existem dois tipos de anfibologia, a anfibologia acidental e a proposital. A anfibologia acidental ocorre quando o texto ele é mal estruturado, mal escrito. Então ele passa a ter duas interpretações diferentes, ou mais de duas interpretações. Então fica difícil de saber se o texto está querendo dizer isso ou aquilo outro. É uma anfibologia acidental, foi escrito de maneira errada, a construção do texto foi feita de modo incorreto. Só que aqui neste texto de Ezequiel 28 e Isaías 14, não é uma anfibologia acidental, ela é proposital, porque foi escrito, foi ditado pelo próprio Deus, inspirado pelo próprio Deus. Se nós lermos esse texto, e você pode ler depois em sua residência, você vai ouvir falando, disse o Senhor, ou assim diz o Senhor, dependendo da tradução, ou seja, veio do próprio Deus. E o nosso Deus, Ele é perfeito, Ele não erra. Então a anfibologia que ocorre aqui, ela é verdadeira, e ela tem dupla interpretação, este texto, essa passagem, Ezequiel 28, Isaías 14, porque não está falando somente do rei de Tiro, ou somente do rei da Babilônia, está falando também de Lúcifer. E olhando para este texto, nós compreendemos que Lúcifer foi criado para servir a Deus como os demais anjos. Compreendemos teologicamente que a tarefa dos querubins, ou de parte dos querubins, ou de determinado grupo, era de adorar a Deus. Mas Lúcifer, ele começou a sentir dentro de si que ele poderia ser semelhante ao Altíssimo, ele podia ser semelhante a Deus. E aquilo foi entrando nele, e Lúcifer poderia ter excluído aquilo de dentro dele, obviamente que poderia, mas ele decidiu que aquilo tinha que fazer parte de si, ele foi dando lado. E aquele sentimento de querer ser igual a Deus foi tomando conta de seu ser, a ponto dele vir a induzir e a convencer parte dos anjos, e a Bíblia nos diz, a terça parte dos anjos, a apoiar ele nessa decisão que ele estava tomando, que era ser semelhante ao Altíssimo. Então ele diz: eu subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, elevarei o meu trono. E a palavra nos diz que ele era puro, até no dia em que foi encontrado iniquidade nele. E então o Senhor expulsou ele do reino celestial. Jesus disse: eu vi a Satanás cair do céu como se fosse um raio.
E ele foi expulso de lá do reino celestial, e então dá-se continuação àquilo que nós começamos aqui, sobre a criação da terra e do homem, até a parte em que Satanás, em forma de serpente, adentra o jardim e engana Eva. Mas, então por que Deus permitiu o fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, e permitiu que Lúcifer adentrasse, ou Satanás adentrasse ao jardim do Éden e enganasse a Eva? O que ocorre aqui é que os anjos, a Bíblia nos diz, foram criados maiores que nós. Eles são maiores do que nós. Eles são seres espirituais e angelicais. Nós somos seres humanos, carnais. Mas em uma coisa, os anjos foram criados igualzinho a mim, igualzinho a você. Nós fomos criados com o poder de decisão. Então, tanto os anjos como nós, os anjos caídos e os que não caíram, todos fomos criados com poder de decisão própria, ou seja, nós podemos decidir o que nós queremos fazer, se nós queremos obedecer a alguém ou não, se nós queremos seguir para o caminho A ou para o caminho B, nós fomos criados com este poder de decisão. Lúcifer foi criado também com esse poder de decisão, e ele decidiu o quê? Ser semelhante a Deus. Eva tinha esse poder de decisão, e ela decidiu comer do fruto proibido. Adão tinha esse poder de decisão, e ele decidiu comer do fruto que Eva estava dando para ele. E por que Deus criou? Esta é uma outra pergunta. Criou nós e os anjos com o poder de decisão. Por que Deus fez isso? Porque Deus, ele não quer uma servidão a ele, uma adoração programada. Deus, ele não quer isso. Deus, ele quer que nós sirvamos a ele com um coração sincero, voltado a ele. Se o homem tivesse sido criado sem a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, se Lúcifer não fosse proibido de adentrar ali, até hoje nós estaríamos vivendo uma vida sem pecado. O pecado não existiria, e nós estaríamos servindo a Deus. Por quê? Porque nós decidimos servir? Não. Nós estaremos servindo a Deus porque não existe outro caminho a seguir. Não existe nenhuma árvore, não existe Satanás, não existe o pecado. Então nós estaríamos servindo a Deus porque fomos criados para servir, e ponto final. Mas Deus, ele não quer uma servidão programada, uma servidão mecânica. Ele não quer que você sirva a ele porque você foi programado para servir. Por isso ele permitiu que existisse a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que o homem tivesse uma segunda opção e viesse a se voltar a Deus por decisão própria e com a sinceridade do seu coração. Porque Deus, ele não aceita um sacrifício, uma adoração que seja por obrigação, mas sim com a sinceridade do coração. Aleluias. Por isso que quando você louva e adore a Deus, amados, Deus, ele recebe a sua adoração, porque você tem um segundo caminho a seguir, que é o caminho de não adorá-lo, de não servi-lo. Ele trouxe este segundo caminho. E o que você decidiu? Não, eu não quero seguir por esse caminho, mas eu quero seguir o caminho de adoração, de viver a vontade do Senhor. E essa adoração, ela é sincera. Então você não serve a Deus porque você foi programado para servir. Não é porque você é obrigado a adorar, mas porque você sente no seu coração a vontade de adorá-lo. E o Senhor Deus recebe porque Ele é sincero. Uma adoração sincera é uma servidão de coração, por aquilo que Deus é, não por aquilo que Ele tem, porque as coisas que Deus tem serão uma consequência em nossas vidas, de acordo com aquilo que nós formos para Ele, segundo aquilo que Ele é em nossas vidas. Louvado seja Deus, aleluia. Por isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, porque senão todos nós serviríamos a Deus, porque não tem outra opção. E o Senhor Deus não quer nada feito por obrigação, por programação ou mecanicamente. Ele quer porque você quer de fato adorar e servir a Deus. E por que então que nós, é uma outra pergunta, por que nós herdamos o pecado de Adão? Não parece injusto? Por causa do pecado de um só homem, e todos nós temos que pagar, né? Então Adão pecou lá, nem conhecemos Adão, ele nem conheceu a gente tem que pagar pelo pecado dele, porque nós herdamos o pecado de Adão. Então por que nós herdamos o pecado de Adão?
Na verdade, não existe nenhum verso. Sabe por que não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que nós herdamos o pecado de Adão? Porque não herdamos o pecado de Adão. Mas o texto diz em Romanos 5,12 que nós lemos: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Veja bem, entrou o pecado no mundo. Ou seja, o mundo, todo o mundo veio a sofrer as consequências do pecado. É isso que Paulo está falando. Por causa do pecado de um único homem, o mundo veio a ter as suas consequências. Quais são as consequências? Lá em Gênesis 3,16 que diz: e a mulher disse: multiplicarei grandemente tua dor e a tua conceição, com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão, que Deus disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. É uma consequência existente no mundo, no planeta. Portanto, como por um só homem, em Romanos 5,12 que nós lemos, entrou o pecado no mundo. Só que o texto continua, e Paulo continua dizendo que: e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas como assim todos pecaram? Quando Paulo diz que todos pecaram, nós devemos lembrar da palavra pecado no grego, que se fala amartia, que significa errar o alvo. Então, quando Paulo diz todos pecaram, diz o quê? Que todos nascemos errando o alvo. Qual seria o alvo? O alvo inicial: nascer com uma natureza pura. Esse era o alvo inicial. Adão nasceu com uma natureza pura. Eva foi criada com uma natureza pura também. Esse era o alvo inicial. A partir do pecado de Adão, todos que nasceram posteriormente, seus filhos, nasceram com uma natureza impura, tendentes ao pecado, tendentes ao erro, tendentes a fazer o mal. Por isso Paulo diz: todos pecaram. Não quer dizer que os recém-nascidos pecaram contra Deus. Eles não pecaram porque são inocentes, não conhecem o pecado. Então eles não pecaram, mas nasceram em pecado, ou seja, nasceram com uma natureza impura, que veio por causa do pecado que adentrou o mundo. Então não herdamos o pecado, mas as consequências do pecado, essas sim estão sobre as nossas vidas, porque estamos neste mundo, e este mundo existe com o pecado existe nesse mundo. Então a natureza pecaminosa faz parte de nós. Mas as nossas crianças, o pecado delas não lhe é imputado como algo que venha desagradar a Deus, digno de punição. Não. Jesus disse: dos tais é o reino dos céus. Então, até que a criança atinja a fase em que ela não é mais inocente, todo e qualquer ato que ela fizer é por causa da natureza pecaminosa que existe no ser humano. Porém, não é um pecado que Deus leva em consideração, porque é feito inocentemente, está durante a fase da inocência. Quando Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 18, aliás, no capítulo de número 5, no verso de número 12, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ele está falando disso. Lá em Ezequiel 18:4 diz: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, o pecado de Adão foi o pecado de Adão. Vou dar conta do meu pecado. Aquilo que eu cometer e fizer diante de Deus, é eu que vou dar conta. E Adão vai dar conta do pecado dele. Ou seja, o pecado dele não está sobre mim. O que está sobre mim é o pecado que eu cometer. Porque aqui está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Então ele está dizendo que Adão vai morrer, ou morreu porque eu pequei. Não, hipótese alguma. Cada um é dono do seu nariz, digamos assim, do seu pecado. Então naquele dia, Jesus não vai chamar Adão, vem aqui, isso aqui está indo para o inferno, porque ele viveu uma vida de pecado, foi por causa de você, então você vai pagar. Não,
Cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. A única coisa que nós herdamos é a natureza pecaminosa, a tendência para o mal. Lá em Romanos capítulo 5, verso de número 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, esse foi o texto que nós lemos, muitos foram feitos pecadores. A palavra muitos vem do grego polis, que significa um grande número de pessoas. Então o texto diz: muitos foram feitos pecadores. O texto não diz todos foram feitos pecadores. E por que Paulo diz que muitos foram feitos? Por que ele está falando do pecado cometido depois do período da inocência? Aqueles que morreram no ventre não pecaram, e as crianças que não saíram da fase da inocência não pecaram contra Deus. Ainda que eles cometam um erro, isso não é tido como um pecado digno de punição diante de Deus, porque está na fase da inocência. E depois aqui no próxima parte do verso, diz: assim pela obediência de muitos serão, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, ou seja, polis de novo, no grego. Se muitos foram feitos pecadores, a Bíblia está querendo dizer não todos, é um grande número de pessoas, está havendo ali uma separação. E quando diz que muitos serão feitos justos, também há uma separação, porque nem todos vão aceitar a Jesus e herdar o reino dos céus, então não foram feitos justos. Mas aqueles que estão na vontade de Deus, que vivem a palavra do Senhor, estes são justificados pelo Senhor. Não somos merecedores do reino celestial, mas o sangue de Jesus vertido por mim e por você na cruz do Calvário nos torna dignos. Então você é digno de erguer a sua mão e adorar a Deus, de cultuar ao Senhor, de adentrar ao Santo dos Santos e oferecer para Ele aquilo que você tem de oferecer de melhor, aquilo que é sincero, que não é obrigado, mas é de coração, e o Senhor Deus é aquele que recebe. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós compreendemos o porquê que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Sabemos porquê que Deus permitiu que Satanás adentrasse o jardim. E sabemos que o que nós herdamos são as consequências do pecado, a natureza pecaminosa, e não o pecado propriamente dito de Adão. Mas a outra pergunta que eu quero fazer, na verdade: mas será que não é injusto nós nascermos em um mundo de pecado? Poxa, se Adão pecou contra Deus, não seria mais justo Deus dar fim a Adão ali, a Eva, e começar de novo? E nós nascermos em um mundo melhor? Não poderia? Não é injusto isso? Nós sofrermos por causa disso? Nascemos em um mundo de pecado? Essa é a pergunta. Será que não é injusto? Muitos acham ser injusto. Lá no Polo Norte tem uma raposa conhecida como raposa ártica. Ela nasce no Polo Norte, e lá no Polo Norte o máximo de temperatura, né, a temperatura mais quente lá é de 10 graus, imagina, né? A gente sofre aqui com um pouquinho, né? Imagina 10 graus, é a temperatura mais alta. O mínimo do Polo Norte é menos 40 graus, é muito frio. E essa raposa ártica, ela nasce, ela vive, sobrevive, e ali tem bastante, porque ali não tem caçadores, é um ambiente difícil de viver e sobreviver. Então ela passa a não ser classificada como um dos animais que correm risco de extinção. E ela vive normalmente. Só que lá no deserto do Saara existe uma outra raposa, conhecida como a raposa do deserto. E lá no deserto do Saara é diferente a temperatura. Lá é de 50 graus durante o dia, na sombra, se você encontrar alguma sombra. Na areia, ao sol, já foi constatado 80 graus. A gente sofre aqui, né, com 30 graus. Imagina 80 graus. E essa raposa do deserto, ela nasce, vive e sobrevive no deserto. Para ela é fácil. Agora, seria injusto, sim, de fato, se nós pegarmos uma raposa de lá do norte, né, do Polo Norte, e colocarmos no deserto, e a do deserto nós colocarmos lá no Polo Norte.
com certeza a raposa ártica morreria no primeiro dia ali no deserto. 80 graus, ela não conseguiria sobreviver. Da mesma maneira, a raposa do deserto iria morrer congelada lá no Polo Norte. No mesmo dia também morreria congelada, com certeza. Mas, amados, isso sim seria injusto, porque eles estariam em um lugar no qual eles não estão condicionados a estar. Mas a raposa ártica nascer no Polo Norte, a raposa do deserto nascer no deserto, não é injusto. Elas estão condicionadas a viver neste ambiente. O que eu quero dizer com isso? Nós, seres humanos, eu, você, não é injusto nós nascermos em um mundo de pecado. Sabe por quê? Porque nós estamos condicionados a viver em um mundo de pecado. Nós temos essa condição, nós podemos. Você lembra de Daniel? Daniel estava na Babilônia, ali toda a sorte de pecado rolava naturalmente, fazia parte da cultura daquele povo. Até trouxeram manjares do rei, comida que era proibida pela lei de ser alimentada. O que Daniel fez? Se misturou com o pecado? Não, porque ele estava condicionado a viver em um mundo, em um lugar de pecado, porque Deus estava em Daniel e Daniel estava em Deus. Então ele decidiu: não vou me alimentar dos alimentos que trazem para mim, eu quero me alimentar nem que seja de legumes, mas eu não vou me alimentar. E ele decidiu porque ele estava condicionado a viver naquele ambiente. Então ele poderia viver um ambiente de pecado, não pecando contra Deus, ou seja, voltando a sua vida para Deus. Seria injusto nós nascermos em um mundo de pecado, no pecado que Adão cometeu, que Eva cometeu, se nós não tivéssemos condições de sobreviver em um mundo como esse. Mas você tem, porque na Bíblia Jesus Cristo nos diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. E ele disse que ele iria, mas ele nos enviaria outro Consolador, para que ele viesse a nos consolar, e nós temos ele em nosso meio, dentro de nós, e é o Espírito Santo. Você pode sobreviver em um mundo de pecado, você pode passar por essa fase, você pode vencer essa luta, essa dificuldade, você consegue atravessar este mar vermelho, e do outro lado ainda assim cantar o hino da vitória, porque Deus te deu condições para isso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus, ele não é injusto, amados. E como prova disso, ele não só te deu condições de sobreviver em um mundo de pecado, como ele ainda morreu por nós na cruz do Calvário. Ele ainda nos prometeu o reino celestial. Por isso nós temos que olhar para as Escrituras como o nosso manual de vida, de regra de fé e prática, e praticá-la, porque Deus, ele nos deu condições para isso. Então será impossível naquele dia nós estarmos diante de Jesus lá no trono branco, e Jesus falar para você: olha, você não vai adentrar o céu porque você fez isso, aquilo outro, olha só o que você fez, e vai mostrar para você tudo que foi feito. Aí você vai dizer para ele: mas Jesus, é lógico que eu não consegui, era difícil, viver a tua palavra lá era muito difícil, eu vivia num mundo de pecado, a minha família era assim, assada, meu tio, meu pai, meu sobrinho, sei lá, era desse jeito, então não tinha como. É impossível Deus falar assim: ah, não, é verdade mesmo, verdade, é muito difícil, eu sei que era difícil mesmo, viver naquela família lá, era difícil, não, mas pode entrar no céu. Isso não vai acontecer, porque Deus te deu condições de sobreviver neste mundo de pecado. Ainda que o mal ele se levante contra as nossas vidas, Deus, ele nos dá condições de subsistir o mal. Não existe tentação que possa nos abater diante da nossa vida, ou abater a nossa vida espiritual, de modo que nós venhamos a desviar-se de Jesus, se nós não quisermos nos desviar de Cristo. Aí você pensa: poxa, irmão, é porque você não sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Mas o Senhor Jesus, ele sabe, e a Bíblia nos diz que ele não nos permite uma luta que seja maior do que as nossas forças. Então você pode vencer, não sou eu que digo, mas é a palavra de Deus. Eu sou um ser humano igualzinho a você, e passo por problemas e dificuldades também, e a Bíblia continua dizendo que eu posso vencer, porque Deus, ele só permite aquilo que eu posso suportar.
Quando Israel estava diante do Mar Vermelho, era impossível atravessar aquele mar, mas Deus, ele tinha a solução. Ele abriu o Mar Vermelho. Atravessa, caminha. Então Deus, ele sempre vai nos dar uma porta de escape. Ele sempre vai nos dar força para vencer. Existem pessoas que dizem: eu não volto para a igreja porque eu não tenho forças. A pergunta é: será que a pessoa, ela quer ter forças para voltar ao caminho de Deus? Porque a força espiritual, ela vem do próprio Deus. Você acha que quem nos dá condições espirituais de adentrarmos um templo como esse? Quem que nos dá? Tanta luta e problema que você passa, tanta promessa que já foi feita e nada se cumpriu até agora. Poxa, tanta coisa que nos motivaria a não entrarmos num templo como esse e celebrar ao Senhor. Existem motivos para isso? Humanamente falando, existe. Mas quem te deu forças para estar aqui? É Jesus, é Deus. Então as forças espirituais vêm do próprio Deus. A vontade de adorar a Deus vem do próprio Senhor. É Ele que nos concede isso. Então eu não tenho forças para voltar para a casa de Deus. Mas será que eu quero voltar? Porque se eu quiser voltar e eu clamar ao Senhor, o Senhor Deus, Ele vai trabalhar em minha vida, Ele vai trabalhar em nossas vidas. A obra, ela vai acontecer, como eu disse aqui anteriormente. Ele está à porta e bate, mas se não abrir, Ele não entra. Então tem pessoas que estão sem força porque ela não abriu a porta, e Jesus está batendo, constantemente. Ele quer entrar, Ele quer fortalecer. Ele está dizendo: deixa eu te fortalecer. E a gente fala: não quero ser fortalecido. Estou bem aqui onde eu estou, vivendo no meu mundinho, na minha bolha, e aqui para mim está muito bom. Eu não quero ser fortalecido. Essa é a verdade. Se formos agir com sinceridade diante de Deus, falaríamos isso. Fala: Jesus, sinceramente eu acho que eu não quero voltar para a tua casa, porque se eu quisesse eu tinha clamado ao Senhor, dobrado o meu joelho e pedido força. É muito difícil, ouvir isso. Mas a força espiritual vem do próprio Deus, e Ele vai conceder na medida em que nós o buscarmos, porque em sua palavra Ele nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Então você quer encontrar Deus, tem que buscar de coração, buscar com sinceridade. Então não é injusto nascermos em um mundo de pecado, não é injusto. Injusto é se nós não tivéssemos condições de viver nele. Mas Deus nos deu essa condição. Agora, outra pergunta: e se Adão e Eva não tivessem pecado contra Deus? E se eles decidissem: não comeremos do fruto do bem e do mal? E mesmo que Satanás tentasse, ele fala: não vamos ouvir, nós obedecemos a Deus e amém. E se isso ocorresse? Será que ainda hoje nós estaremos vivendo em um mundo perfeito, sem a existência do pecado? Será? Porque às vezes a gente bota a culpa em Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem pecado, não estava assim. Mas a Bíblia nos diz que cada um é dono do seu próprio pecado. Tem uma ilustração que eu ouvia quando eu era mais novo, neófito, novato na fé. E a ilustração, ela contava que um determinado casal, casal de andarilhos, andando pelas ruas, catando coisas para sobreviver, eles discutiam alto, falando: se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente não estava assim. E o outro falava: é verdade, se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente está vivendo melhor. E eles falavam alto, por onde eles passavam, as pessoas ouviam, a discussão deles. E uma senhora, de uma casa, de uma residência, ouvindo, convidou eles para entrar. Falou: vocês querem entrar? Querem um prato de comida? E a ilustração conta que eles aceitaram: vamos, sim, queremos. Entraram ao lugar, entraram ali no lugar onde estava a mesa, e a senhora falou: olha, fique à vontade, sente-se aí, eu vou pegar as coisas, vou começar por a mesa. E ela começou a colocar a mesa, e colocou vários tipos de alimentos diferentes. Tinha alimentos frios, alimentos quentes, bebida, enfim, foi enchendo a mesa. E no meio da mesa tinha uma baixela, uma vasilha com uma tampa, e aquela baixela muito bonita no meio da mesa, no centro da mesa, e eles olharam para aquilo e acharam aquela mesa maravilhosa. Mas o que chamaram a atenção deles foi aquela baixela no meio da mesa. E aquela mulher falou assim: olha, fiquem aqui tranquilos, podem já começar a comer se quiserem, beliscando, eu vou lá dentro, já eu volto, tá? Então fiquem tranquilos. E eles começaram a cutucar um outro: mas o que tem dentro dessa baixela? O que será que tem aqui dentro? E um deles pensava em abrir e falava: não abre, porque ela falou que não é para abrir. Mas você não está curioso?
para abrir, para ver o que tem dentro. Aí dentro deve ter uma coisa muito boa, deve ter alguma coisa melhor do que as coisas que... Deve ter alguma coisa melhor do que as que estão aqui em volta, porque ela é mais bonita e ela está fechada, e ela diz para não tocar, deve ter alguma coisa muito boa. E a ilustração conta que, em dado momento, eles resolveram atirar aquela tampa da baixela, e os dois, com as mãos juntos, tiraram a tampa da baixela, e saiu um rato grande de lá. E o rato saiu, começou a andar pela mesa, derrubar tudo, e eles derrubando tudo, tentando pegar o rato, e naquele susto todo, aquele alvoroço. E a mulher voltou correndo, olhando para eles, falando: o que vocês fizeram? Eu disse para vocês não mexer no que estava no centro da mesa. Vocês tinham tudo para comer aqui em volta da mesa, e decidiram mexer justo naquilo que eu disse que não era para mexer. E um começou a culpar o outro, e ela disse: está vendo? Vocês tinham de tudo, como Adão e Eva tinham de tudo. Se Adão e Eva não tivessem pecado, hoje você poderia estar pecando contra Deus e comendo do fruto proibido. E essa é uma verdade. Quem garante que eu e você não comeríamos do fruto? Quem garante que chegando nessa época, no dia de hoje, um de nós não ia lá e falar: eu acho que eu vou comer desse fruto aqui? Quem garante? Porque todos nós nascemos com um poder de decisão própria. Deus nos fez assim. E eu repito, não quero parecer redundante e repetitivo nesta mensagem. Fomos criados com esse poder de decisão, para que não venhamos a se voltar a Deus por obrigação, ou porque fomos criados para isso e não temos um segundo caminho, uma segunda opção de escolha. Por isso que Deus nos criou com esse poder de decisão. Lúcifer poderia decidir não pecar contra Deus, mas ele decidiu: eu quero pecar contra Deus, eu quero ser igual ao Altíssimo. E a terça parte dos anjos também foram jogados de lá, foram lançados fora do reino celestial. Da mesma maneira, o homem, Adão, Eva, decidiram: não, eu quero comer do fruto proibido que Deus disse que não era para comer. Da mesma maneira, eu e você pecamos contra Deus, porque sabemos da palavra do Senhor que não devemos viver uma vida voltada ao pecado, ou não devemos pecar contra Deus. E mesmo assim, quando chega a tentação, quando chega o momento em que podemos pecar ou não pecar, nós decidimos pecar, porque na Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores. A Bíblia ainda nos diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas além de tudo isso, a Bíblia também nos diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, e Ele é o nosso advogado. Ainda que nós venhamos a pecar contra Deus, nós temos Cristo que nos redime com o seu sangue, através do nosso arrependimento. Portanto, quando nós nos arrependemos diante do Senhor, ainda que posteriormente o inimigo tente nos acusar, saiba de uma coisa: já está apagado, porque a Bíblia nos diz que ele é lançado, o pecado é lançado no mar do esquecimento. O Senhor Deus não lembra mais dele, porque Deus, ele é maravilhoso e misericordioso. Aleluia! Oh, Ramanagasuri Bicandarabalabás. Se coloque de pé nessa noite, aleluias. Coloque-se de pé nesse momento, louvado seja Deus. Ele nos permitiu, amado, nascermos condicionados à natureza pecaminosa, mas Ele também nos deu uma porta de entrada para o reino celestial. Ele nos concedeu esta porta para que possamos entrar ao reino celestial. Todos nós temos esse direito pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, aleluias. Feche seus olhos nessa noite. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por estarmos, ó Deus, na Tua vontade. Ainda que vivamos uma vida em que o pecado ele tenta tomar conta de nossas vidas, e ainda que nós muitas das vezes venhamos a escorregar, ó Pai, em nossas caminhadas, em nossa pisada, Deus, o Senhor é aquele que tem nos guardado, tem nos livrado, que tem nos concedido, Deus, da sua misericórdia. Ah, Jesus, o Teu sangue é precioso, ó Deus, porque foi vertido por nós na Tua cruz, ó Pai. Oh, meu Senhor, aquela cruz nós sabemos que era para nós,
Nós sabemos, ó Deus, que a maldição era para nós, mas o Senhor se tornou maldito em nosso lugar. Deus, não tem como te agradecer, Pai, porque não temos nada para te oferecer. Somente, Senhor, nos ajude a viver uma vida de devoção a Ti, ó Pai, com sinceridade, voltados, ó Deus, Senhor Deus, à Tua palavra e ao Teu querer, ó Pai. Nos ajude, Senhor, para que possamos adentrar ao Teu reino, Senhor, no soar da trombeta, Pai, no arrebatamento, enfim, Senhor, nós precisamos, nós queremos viver com o Senhor eternamente. Trabalha na vida de cada um dos Teus filhos, trabalha em cada família nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Jesus, as palmas louve e adore o Senhor Jesus nessa noite. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia.